Bom, estamos hoje na continuação da história de Mica e dos ídolos do lar. Foi semana passada, nós iniciamos o final de Juízes. Então lembra que no começo da aula da semana passada eu disse, a partir do versículo do capítulo 17 de Juízes é o final, é o chamado, é o encerramento do livro. Tá? Então o autor divide o livro em 3 partes. Há uma dupla introdução, capítulo 1 até capítulo 3, versículo 6. Depois, a maior parte do livro de Juízes são os ciclos de Juízes, do capítulo 3, versículo 7 até o capítulo 16, versículo 31. Começa com Otiniel, o juiz lá de Judá, da tribo de Judá, e depois passando por Eude, o canhoto, passando por Débora, Baraque, passando por Gideão, Jefté e Sansão, além dos juízes menores, sobre os quais pouco é dito, né? Eglon, Ibzan, alguns nomes que poucas coisas são ditas. Então encerramos Sansão e agora começa o final de Juízes. E nós vimos semana passada a história de Mica, uma história curiosa, alguém ali que rouba da mãe 1.100 ciclos de prata. A mãe fala maldições, com medo da maldição de mãe, né? Ele devolve para ela o seu dinheiro. Ela fala, puxa, que abençoado é meu filho. Então pega esse dinheiro e constrói um ídolo. Faça com esse dinheiro um ídolo. E ela manda parte desse dinheiro para o Ourives, e o Ourives faz um ídolo fundido de prata. E aí Mica coloca esse ídolo na sua casa, que não é só de um ídolo, é uma casa de deuses. Ele faz um santuário de deuses na casa dele, lembrando que eles moram onde? Na região montanhosa de Efraim. O que isso quer dizer para nós? Perto de onde? Perto do tabernáculo de Siló. Eles estão próximos ao tabernáculo, mas tem uma casa de ídolos ali que eles constroem. Há um refrão muito claro nesse final, que é: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que ele achava mais reto. Esse é o refrão do final, tá? Não tinha rei. Então o Mica faz uma estola sacerdotal para ele, ou seja, ele está querendo que pessoas vão procurá-lo para buscar a vontade de Deus. Ele faz ídolos do lar, ele tem ídolos domésticos, e ele tem esse ídolo aí feito com o dinheiro que ele roubou da mãe. Para somar a essa confusão toda, chega um levita, né? De onde que vem esse levita? De Belém de Judá. Não era uma cidade de levita. Você começa a ter coisas esquisitas acontecendo. Ele está andando e está falando, eu vou para onde eu achar que eu devo ir. Ué, mas não é isso que está na lei. O levita tem que ir para onde Deus manda ir, para a cidade dos levitas. Havia 48 cidades, né, em Israel, onde a tribo de Levi era espalhada, e a tribo de Levi era sustentada pelo povo. Eram os levitas, cuidavam lá do tabernáculo e de oficiar os sacrifícios. Então chega esse levita, encontra-se com Mica. Mica fala, eu estou precisando de um sacerdote. Olha que boa ideia, um cara profissional, e eu tenho uma casa de Deus aqui, pronto. Eu te pago e você é meu sacerdote particular. E o levita fala, para mim está ok. Você tem uma confusão, um caos espiritual aqui, cada um querendo o seu interesse, não é? Cada um buscando o que quer para si mesmo. São pessoas cujo interesse valem mais do que a vontade de Deus. Não se fala aqui em lei do Senhor, não se fala em nada, não se fala do tabernáculo. Eles estão próximos geograficamente, mas não se fala em nada disso. Eles querem fazer o que eles querem, até porque não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então termina a semana passada Mica consagrando esse levita como sacerdote e dizendo, agora o Senhor me fez bem, porque eu tenho um sacerdote para mim. É assim que Mica termina. Porque assim, aí é a primeira vez que fala, né? Não sei se é que não havia rei em Israel, é a primeira ou a segunda? Aqui é a primeira vez que esse refrão aparece. Então, mas ele fala rei, ele não fala um líder, isso, um juiz. Ele usa a expressão rei para dar a direção do está querendo dar a direção já para o livro de Samuel, a necessidade de um líder, que o rei é um mas líder. a palavra rei É rei, essa mesma? é rei, a palavra é rei. Não tinha alguém que unificasse o povo, que liderasse o povo, que
que chamasse o povo à retidão, era uma função do rei também, não havia. E o povo estava em uma degeneração moral absurda. Lembra que o último juiz, Sansão, o povo nem clamava mais diante da opressão dos filisteus. Então falta uma liderança que exerça um papel ali de chamar o povo de volta para a lei, de volta para a obediência, unir o povo. Não há isso. Então, como introdução ao nosso texto de hoje, o narrador aqui agora deixa a história de Mica um pouco distante, tem a ver com Mica ainda, tá? Mas ele abandona um pouco. Só com a questão do rei, não é um acerto na lei, lá em Deuteronômio já tem especificado o funcionaria o rei de Israel. O que ele faria? Apesar de a gente chegar aí em juízes com muitos anos, né, 400 anos depois de lei, tinha uma definição já que haveria rei de Israel. Deuteronômio 17 é o capítulo que fala o que o rei não pode ter, por exemplo. Não pode ter muitos cavalos, não pode ter muito poder, muito dinheiro e muitas mulheres. Lembrou Salomão, né? Tudo o contrário. Então, é o que o rei não pode ter. Já estava em Deuteronômio, antes de entrar na terra, já tinha a prescrição de Deus para rei. Porque Deus, claro, sabia que iriam pedir o rei, já deu a prescrição ali. Vamos lá. Então o narrador aqui abandona temporariamente a história de Mica para introduzir os próximos personagens dessa história. Quem são? Os da tribo de Dan, os danitas, tá? Da tribo de Dan. A principal função, então, do capítulo 17 foi estabelecer um pano de fundo para o que vai acontecer agora. Porque Mica vai estar nessa história de hoje. Os danitas agora são os próximos personagens e vão usar um pouco aí da questão dos ídolos de Mica para que a história aconteça. Qual é o ponto aqui? Capítulo 17. Havia um santuário familiar, não é? Capítulo 18. Vai ter um santuário tribal. Uma tribo vai ter um santuário para si. É a expansão do que é ruim. Vai ampliar o que é ruim. Um santuário para uma tribo agora. A questão é apostasia em Israel. O que é apostasia? Abandono da fé. Generalizado. Agora Deus está fora. Você vai ver que no texto só tem uma vez que aparece a palavra Senhor e Yahvé. E não é que o Senhor falou, que o Senhor agiu. É alguém falando o nome dele. Tá? Então, só para a gente lembrar, vou olhar aqui o mapa. Olha só. Nós estamos geograficamente aqui. Zorá e Estaol, terra de Sansão, tribo de Dan. Certo? Esses são os personagens que vão entrar. Aqui, região montanhosa de Efraim. Por ali está a casa de Mica. Tá? Mica e a sua família, a casa dele está por ali, no centro ali. Vamos voltar. Nós estamos por aqui, ó, Siló, onde está o tabernáculo. Região montanhosa de Efraim, passa uma cadeia montanhosa por aqui. Então nós estamos mais ou menos nessa geografia. Dan está muito próximo aqui. Okay? Agora tem um detalhe que, se você lembrar, algumas vezes aparece assim uma outra Dan. Olha lá. Ó. Dan, Laís e Lezim. São os mesmos nomes para uma cidade só. Hoje, nós vamos ver a origem dessa Dan aqui. É hoje. Por que tem uma Dan aqui em cima? A história é de hoje. Por que foi criada uma tribo lá em cima, se a tribo de Dan, distribuída por Josué, era aqui embaixo? Hoje é a história dessa formação geográfica no norte. Para entender isso hoje. Tá bom? Vamos lá então, no nosso texto. Deixa eu voltar aqui. Naqueles dias, diz assim o texto, não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas, Dan, buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Ué, peraí que eu já li Josué, e Josué já distribuiu a terra, sim senhor. Como assim?
Né? Bom, vamos começar primeiro com esse refrão, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. Esse é o refrão, essa é a fórmula comum agora para a gente interpretar os acontecimentos. Isso é chave de interpretação. Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é chave de interpretação. Por quê? Isso aqui é um comentário do autor. Naqueles dias não tinha rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Nós temos que olhar todo o relato sobre essa perspectiva, tá? Então, o narrador tem em mente isso. Eu estou dizendo ao meu leitor, o que eles estão fazendo é porque cada um quer fazer o que quer. Isso é um problema para Israel. E a questão é que os danitas, Dan estava procurando um local onde habitar. Mas eles já tinham lá em Josué capítulo 19, volta lá, vamos passar o olho só, Josué 19. Josué já dividiu as heranças. Aliás, ele começa a fazer isso desde o capítulo 14. A herança de tal, veja aí o capítulo 19 de Josué, a herança de Simeão, e ali são as questões geográficas. Josué está distribuindo geograficamente. E do 40 ao 48, no capítulo 19 de Josué, nós temos a herança de Dan. Quando Josué entra na terra e assenta as tribos. Certo? Está lá, ó, os locais. Tá? Só que olha só, o versículo 47, né? O versículo 47 diz assim: saiu, porém, o pequeno, o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém. E a tomaram e a feriram a fio de espada. E tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome Dan de seu pai. Possivelmente, é quase certo, que isso seja um acréscimo posterior. Josué dividiu. Dan achou pequeno. E Dan foi falando, vamos pegar uma terra maior. Mas Deus já dividiu. Então vamos ver também, vá para Juízes capítulo 1, versículo 34. 40 a 48, Josué 19, para você ter uma ideia, e Juízes 1, 34. Lembra que Juízes 1 as tribos não conseguem ou não querem eliminar os cananeus da terra. Lembra? Isso é Juízes 1. Eles não querem e não conseguem, mas não querem mais, né? Só que tem uma tribo que é a pior de todas, Dan. Porque Dan, olha o que diz 1,34. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eri, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O ponto do 1,34 a tribo de Dan foi espremida pelos amorreus. Todas as outras tribos conseguiram até certo ponto a sua terra, mas deixaram os cananeus. A tribo de Dan é a única que os cananeus é que espremem ela. Isso é importante para gente saber por quê. Juízes 1,34. Tá? Os amorreus então obrigam os danitas a ir para uma região montanhosa e espremem eles lá. Então você tem Dan habitando num pequeno pedaço e muito amorreu ali, muito cananeu ali. A ideia aqui do narrador é dizer que a tribo de Dan não tomou posse do que lhe foi dado. Em Josué capítulo 19. Então, os esforços dos danitas foram ineficazes para tirar os amorreus. Aliás, eles foram exprimidos. Eles foram incapazes, eles não conseguiram ocupar o território que foi dado a eles. Foram empurrados para as montanhas, ficou pequeno, e então as dificuldades para se estabelecerem na terra ali, fez com que eles dissessem, vão procurar outra terra. Então, houve um problema em Dan. Os amorreus tomaram a terra deles, os espremeram e eles ficaram com pouca terra. E então, o território pequeno, pouca produtividade agrícola, os danitas foram forçados então quiseram sair dali e ir para outro lugar. Por isso, esse versículo 1.
cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E os danitas, percebe que tem uma ligação? Eles queriam uma herança para habitar. Isso era reto aos olhos deles, porque Deus já tinha dado a terra. Eles não expulsaram os amorreus, mas eles queriam uma terra. Eles estavam fazendo o que os seus olhos queriam, tá? Bom, o que eles fizeram então? Porque primeiro ele fala que eles atacaram porque era pequeno, lá em Josué. Eles atacaram sempre. Então, teoricamente, eles estavam fazendo certo, tá? Não. Aquele versículo de Josué, possivelmente é um acréscimo posterior para explicar, porque tem uma Dan em cima lá. É quase certo um acréscimo posterior. Isso acontece em alguns livros. Não é que isso não afronta a autoridade do texto, tá? Até porque, por exemplo, quem escreveu sobre a morte de Moisés em Deuteronômio? Se Deuteronômio é escrito por ele, não pode ter sido ele. Foi outro que escreveu, possivelmente Josué. Então, há editores posteriores. No Salmo nós temos também alguns versículos colocados, acrescentados, que não são de autoria do próprio salmista, mas que, inspirados por Deus na soberania, couberam ali, foi direcionado ali. É isso que possivelmente está o versículo 47 de Josué 19, porque ele já está explicando que foi dividida a terra ali, só que os danitas procuraram mais uma terra. Isso é explicado em Juízes 18. Por que eles saíram da região deles? Porque eles não conseguiram acabar com os amorreus, acharam que estava pequeno e vão pegar uma outra terra. Tudo bem? Esclareceu? Ok. Enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo. Homens valentes, de Zorá e de Estaol. Lembra a terra de Sansão aqui. A espiar e a explorar a terra. Eles disseram: ide, vão, explorar a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali perguntaram. Então a resposta dos danitas aos seus próprios olhos é: vamos procurar uma terra, vamos mandar espias para checar que terra que é melhor. Já vi essa história antes de espia, né? Procurando a terra. A gente vai ver que hoje o capítulo 18 é uma paródia da conquista de Israel. É uma anticonquista. É uma coisa que é feio. Porque eles não estão sob a ordem do Senhor. Eles estão sob o que os seus olhos querem. Só que eles fazem igual o povo. Vão mandar espias para espiar a terra, ver como é que é, depois a gente invade, tá? Então eles escolhem 5 guerreiros, dá 5 pessoas capazes e vão espiar uma terra onde eles podem viver. E chegam aonde? Então eles vão para a região montanhosa de Efraim. Adivinha onde é que eles chegam? No santuário de Mica. Então vocês têm 5 danitas fazendo o que eles querem fazer, sem que o Senhor os mande, e chegam em um local onde tem um santuário. 3. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e disseram: o que te trouxe para aqui? O que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Então eles chegam até a casa desse Mica. Tem lá o levita, lembra? Que está contratado pelo Mica. E eles reconhecem a voz. Possivelmente aqui é o sotaque. Tá? Lembra do Cibolete? Você tinha sotaque, você tinha maneiras de falar diferentes dentro do próprio Israel. Então é possivelmente o sotaque diferente que eles reconhecem. Ele esse levita, quando ele reconhece. Ou reconhece de alguma maneira que esse levita andou procurando. Lembra? Ele procurava a terra onde ele queria. O levita pode ter passado por Dan. Não se sabe, aqui é uma especulação. Mas possivelmente sotaque. Os estudiosos aí pensam mais no sotaque, era mais possível que eles reconhecessem. Então as perguntas é: quem trouxe você aqui, seu levita? O que você está fazendo aqui? Você que é um cara do sul, pelo seu sotaque, possivelmente. E por que você está aqui? E aí, vamos pensar assim, numa situação ideal. Chegam os danitas, Israel, né, gente? Chega na casa cheio de Deus, eles veem um levita e falam: você está errado, o Senhor Deus não aprova isso. Essa situação ideal seria, né? Vamos denunciá-lo. O Siló está aqui perto, nós vamos até lá dizer que você precisa ser apedrejado. Você está oficiando, você é um mau caráter. Não é isso que acontece, né? Não é o ideal. Vamos lá. Ele respondeu, um levita:
assim me fez Mica. Veja que o autor resume. Mas o que o autor quer mostrar agora? O salário. Ele me assalariou. Veja que Samuel, ao escrever, escolhe o que ele quer falar resumido. Ele me assalariou. E eu lhe sirvo de sacerdote. Por que Samuel escolhe isso? Então, daqui os danitas vão olhar e falar: ah, você quer salário? É que eu tenho um negocinho para você um pouco melhor. Já a gente vai ver isso. Né? Então, ele expressa a sua motivação pessoal. Ele é um levita. Ele está todo errado e ele expressa: ah, eu fiz assim, o Mica fez assim, ele me paga e eu estou aqui servindo. Você imagina a cena? Uma casa de deuses, perto do tabernáculo, um monte de imagem. E o levita falando: ele me paga, eu estou aqui. É triste, é assim, é deplorável a cena de Israel. É deplorável. Então, lhe disseram os danitas: você está errado. Não, consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Olha os danitas, ele está indo procurar uma terra que nós não temos nem ordem para isso, a gente quer, porque lá a gente não quer ficar mais, está pequeno. Consulta a Deus. Esse Deus aí não é o Senhor Yahvé, é o Elohim, que é o Deus geral, Deus. Consulta a Deus. Nem o nome, não é? Olha que também é bem interessante, nem o nome de Yahvé se coloca. Consulta a Deus, para ver se o caminho que a gente vai prosperar. Então eles estão pedindo um oráculo. Fala aí para mim, por quê? Eles têm lá uma estola sacerdotal. Ora, é isso que o levita queria, que fossem procurados. Eles têm uma estola sacerdotal. O sacerdote tinha os oráculos de Deus pelo Urim Tumim, lembra? Ele dizia a vontade de Deus. Então, se tem uma estola aqui, ele vai falar o que Deus tem para nós, os danitas falaram, os 5 espias. Consulta as cartas e os astros. Consulta aí a Deus. Disse-lhes o sacerdote: vão em paz. O caminho que vocês levam está sob as vistas de Yahvé. Então, olha, tá? Nossa, cada versículo é um nossa, né? Nossa. Então veja, o levita usa o nome de Yahvé com que autoridade? Com que? Percebem? Os seus caminhos, ele não faz qualquer menção que ele consultou. O texto é rápido aqui. Ele manda os caras prosseguirem viagem. Vão que Yahvé está diante de vocês. É um oráculo muito superficial também. Porque o que ele fala aqui não é assim: vocês vão ser bem-sucedidos. É: Deus estará diante de vocês. Isso é bom ou ruim? Deus estará diante de vocês. É muito raso. Fala, seus Marcos. Então, o que pergunta para consultar a Deus e o que responde seria um levita, eles estão no mesmo nível. Porque assim, no caso de porque assim, o autor, ao escrever aí no caso, ele usou Deus em letra maiúscula, né? É que aqui é a nossa tradução. Ele usou Elohim. Elohim em hebraico é Deus. Pode se referir ao Deus de Israel? Pode, em um contexto onde está clara essa referência. Agora, não necessariamente. Elohim é a palavra hebraica para Deus. Deus, deuses. Inclusive é uma palavra no plural já. O im final é plural. Porque o autor, ao se tratar assim, com a hora que ele escreve, ele sabe que a categoria, o nível dessa pessoa que está precisando para consultar, ele também não é ele é um religioso. Cara. São danitas, ou seja, são o povo de Israel, moradores da tribo de Dan. Eu estou falando de filhos de Jacó. Dan, né? Os moradores da tribo de Dan. São 5 espias. Eles estão indo buscar uma terra que Deus não mandou que eles fossem. Eles estão querendo fazer o que os seus olhos querem. Lembra o contexto do livro todo. Israel está numa degradação moral muito grande. Tudo isso tem que estar na nossa mente. Tá? No final de Juízes não tinha rei, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Os danitas saíram da sua terra para procurar outra. Então, o nível aqui é baixo, dos dois, moralmente e espiritualmente. Eles estão perto do tabernáculo, eles não estão nem aí para o tabernáculo. Os danitas, os 5 espias, chegam numa casa de deuses e não acusam de que ele está errado. Ao contrário, eles pedem para consultar. Está todo mundo ruim aí. Está todo mundo errado, está todo mundo num estado espiritual deplorável.
Nenhum corrige o outro, sabe? Um devia no mínimo corrigir o outro, mas ninguém faz isso. Eles estão na sua religião criada por eles mesmos. Mas eles são o povo de Israel. Não são filisteus, não são moabitas, não, são danitas, da tribo de Dan, gente de Israel. Ok? Vamos lá? Então, a resposta do levita é muito superficial e é o que eles queriam ouvir, não é? Vamos lá, continue. 7. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse esse povo. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então agora aqui, o autor nos traz a percepção que os 5 espias, depois de terem consultado, entre aspas, Deus, consultaram Deus foi nada, um levita mercenário falou em nome de Yahvé, qualquer coisa. Eles consultam e eles saem daqui de baixo, eles estão aqui nessa região, eles saem de Dan, entre Zorá e Estaol, vão até, possivelmente por aqui, onde o levita estava, a região montanha de Efraim, e eles sobem cerca de 160 quilômetros até Dan, lá em cima, onde é a cidade de Laís. Aqui, ó. O que o versículo fala aí? O que o versículo fala sobre essa cidade? Olha só. 7. Era um lugar seguro, essa cidade de Laís aqui, ó. O povo estava seguro, segundo os costumes do Sidônio. Olha aqui, ó. Sidom estava aqui em cima, fora do ambiente de Israel, não é uma terra israelita. Então você tinha um costume aqui ampliado para cá, era um povo tranquilo, era um povo em paz, não era um povo briguento, não era um povo que provocava, era um povo em paz e confiado. Essa ideia, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa oprimisse, não havia opressão aqui para essa cidade, não havia ninguém subjugando a cidade, era uma cidade tranquila. Então eles acharam uma cidade, ó, sem problemas. Tá? Os 5 espias aí. Voltando. Então você tem lá 160 quilômetros, né? Já falei sobre isso. Um povo, algumas traduções dizem, era um povo pacífico e indefeso. É assim que era a cidade lá. E essa é a cidade de Josué 19:47, Lezen, que fala lá, que eles conquistaram a cidade de Lezen. Josué 19:47. O acréscimo posterior, possivelmente. Tá? Não tinha ninguém ali que era uma autoridade, era uma cidade pacífica. Então eles acham essa cidade, os 5 espias. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e Estaol, então eles voltam lá para Dan, ok? Está com o mapa em mente aí. E eles me perguntaram, e aí? O que vocês dizem? Os danitas perguntaram, vocês foram espiar a terra para saber um local para a gente ficar, o que vocês dizem? 9. Gente, disposição, subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estáis preparados? Não vos demoreis em sair para ocupar a terra. Bora, gente, achamos a terra que a gente vai ocupar para uma nossa nova migração da tribo toda. Aí lá a gente vai ter uma terra. 10. Quando lá chegares, achareis um povo confiado, um povo pacificado, é um povo tranquilo. E a terra é ampla, porque Deus, olha o Deus aí, não é Yahvé. Deus vos-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Lembra um pouco o que Caleb e Josué falaram quando voltaram, né? É uma anticonquista, percebe? É feio isso. Deus não mandou atacar. Uma cidade que não tem problema. Aliás, em Deuteronômio 20, Deus fala sobre os povos que estão na terra, a não ser os 7 povos, os ferezeus, os jebuseus, os outros povos ofereçam paz primeiro. Deuteronômio 20. Se não quiserem paz, então destruam. Eles não fizeram, eles não vão fazer isso. Porque eles fazem o que é reto aos seus próprios olhos.
Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorar de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Versículo 21 desse capítulo, você vai ver que também foram crianças, foi gado junto. Eles estão mudando a tribo. Com que autorização estão mudando a geografia da tribo? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então eles vão com 600 homens armados de guerra. Então pensa lá, vamos lá para cima. Mas tem um lugar no caminho que a gente vai parar. Adivinha onde? Casinha do Mica. Vamos lá. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maané-Dan, ou acampamento de Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriat Jearim. Deixa eu pôr um mapa aqui. Eles foram para a tribo de Judá. Eles estão ali no... Eles saem de Estaol, possivelmente aqui, ó, em alguma... eu não achei essas cidades, tá, em algum mapa. Possivelmente aqui, próximo à tribo de Benjamim, eles vão para cá para depois subir. Você não achou? Não, esse Kiriat não. É um acampamento de Dan, tá? Possivelmente por aqui, ó, porque eles vão subir depois para a casa de Mica. Então eles vão para a tribo de Judá, aqui em algum local por aqui. Ok? Voltando. Ok. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, então subindo agora. E chegaram até a casa de Mica. Então você tem 600 homens armados dos Danitas, mas pelo versículo 21, a gente vai ver que tem gado junto, tem criança junto, eles estão se mudando da tribo, eles vão para a região montanhosa de Efraim e chegam até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra, lembra deles? Lá de Laís, disseram a seus irmãos, disseram aos Danitas. Então você tem 5 espias, falaram que foram já voltaram, disseram, bora gente, vamos para lá que a terra é boa, o pessoal é tranquilo, dá para a gente conquistar. Esses 5 falam assim para os 600 armados. Vocês sabiam que naquelas casas há uma estola sacerdotal, ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Vejam, pois, o que vocês vão fazer. O que está nas entrelinhas? Ó, a gente está indo para um local, e ó, ali, ó, naquelas casas, eles estão já a caminho. Tem a estola sacerdotal, tem ídolos, tem imagem, tem um monte de coisa. Captaram a minha mensagem? Vejam lá o que vocês querem fazer. O que vocês acham que vai acontecer com isso? Calma, vamos lá. Então, esses 5 espias, já conhecendo a casa de Mica, praticamente dizem assim, o que poderia ser melhor para a gente do que levar um santuário prontinho para a nossa nova terra? Eles estão querendo dizer isso. Tem tudo o que a gente precisa para fazer um santuário lá para a gente. Para que a gente tenha Deus com a gente lá. A gente tenha uma estola sacerdotal. Veja lá o que vocês vão fazer, né? Vocês sabem o que fazer. Então, foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Então chegam até a casa, cumprimentam o levita. Você imagina assim, ó, 5 caras e 600 armados. Boa tarde. Cachê de Deus, estola sacerdotal, tudo errado. Mas vamos lá. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, os armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Percebe? Está lá. Porém, subindo 5 homens, foram espiar a terra, entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Então perceberam a história, gente? Imagina a intimidação do negócio. Os 5 espias entram, os 600 armados, o sacerdote, boa tarde, a gente está entrando.
e os 600 armaram na frente dele. Pegam tudo desse santuário, entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal. Olha como o escritor repete. Gente, naquela época, né, assim, não é barato escrever. Se ele repete, ele quer frisar para a gente. Eles estão querendo ídolos para si, eles estão querendo um santuário para si, eles querem isso para si. E a imagem de fundição, pegaram tudo, disse o sacerdote: o que vocês estão fazendo? Os caras roubaram, os danitas roubaram o santuário idólatra de Mica. Seguindo. 19. Cala-te, põe a mão na boca, olha que tranquila. Tudo irmão. Danita com um levita. Cala a boca, põe a mão na boca e vem conosco. E ser-nos por pai e sacerdote. Já recebeu essa proposta antes, né? De Mica. Esse pai aqui é um conselheiro, alguém que tem uma autoridade sobre. Ser-te-á vai ser melhor para você ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo ou de uma família de Israel. Você não gosta de grana? Você não é um assalariado? Então, só de uma pessoa, vamos ser sacerdote de uma tribo. E aí o danita, olhando para o Siló, para o tabernáculo, falou: o Senhor os repreenda. E se alegrou o coração do danita, do levita, do sacerdote. Puxa vida, que negócio bom. É boa, hein? Melhor mesmo, você é um cara famoso nacionalmente, não só de uma família. Agora você é sacerdote de uma tribo. Ele se alegrou com a proposta. Tomou a estola sacerdotal. Olha a repetição, irmãos. Os ídolos do lar, aí lá foi tudo, ele está frisando para a gente. E entrou no meio do povo. Esse é o levita de Belém. Esse é o sacerdote lá de Israel. Ele vai... Quem paga mais, eu vou, né? Mas é o Senhor que... Mas que Senhor Yahvé? Eu quero o que os meus olhos querem. Quero fazer o que os meus olhos querem. Assim viraram e tendo posto diante de si os meninos. Olha aí, ó, o 21. O gado e seus bens partidos. Então eles saíram de Dan, uma caravana de migração. Vão mudar de casa. Então tinha gente aí. Estando já longe da casa de Mica, olha a história, é impressionante, né? Mas não é possível. Reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. Então Mica chama os vizinhos, os homens que estavam junto à casa dele. Então Mica tem lá homens que ele conhece. Vamos atrás. Alguém roubou a gente. Alguém me roubou. Mica vai atrás dessa caravana dos danitas. E alcançaram, claro, porque se tem criança e gado, você vai lento. Você vai mais devagar. Então eles alcançam essa tribo aí. E clamaram após eles, os quais, voltando, se disseram a Mica: o que você tem que convocasse esse povo? Então 600, os danitas falaram: o que é esse povo aí, Mica? Por que você convocou essa turma? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz, olha o Mica, me tomastes. E também o sacerdote e vos fosse. Vocês me tomaram os meus deuses e meus sacerdotes, vocês foram embora com eles. O que mais me resta? Isso é triste. Se tivesse um crente ali, falaria: Yahvé te resta. O Senhor, que é a sua porção. O Senhor é o que você precisa. Não tem nada disso. Agora, quem segue a ídolos, quem quando tira, não resta nada mesmo. A idolatria é assim: quando você tira, o que vai ser de mim agora? Pensa aí numa questão aplicativa agora aqui para nós. O que é o seu ídolo? O que é o ídolo das pessoas? Tira para ver. Eu não vivo mais sem isso. Não é isso? Pode fazer com dinheiro, com filho, com bens. Se tirar, o que eu vou ter agora? Você tem o Senhor. É isso que Mica responde. Vocês me tiraram meus ídolos e meus sacerdotes, não tenho mais nada. Como, pois, você me pergunta: o que você tem? Mica ainda retruca com eles. 25. Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimos amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Entenderam? Entenderam aí o recadinho? Cala a boca, que tem cara brava aqui. Tem um pessoal aqui meio esquentado. Se você falar muito, você é apagado.
Você e a tua família. Isso é povo de Deus com o povo de Deus. Essa é a história da vida, tá? Vamos lá. 26. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. Então os filhos de Dan seguem para o norte, para Laís lá. E Mica, vendo que eram mais fortes do que eles, são 600 armados de guerra, voltou, se tornou para sua casa. Aí, Mica, é isso que deu. Cadê o Senhor me fará bem, lá no versículo 13 do capítulo 17. Agora eu sei que o Senhor me fará bem. Tem um sacerdote, tem ídolos do lar. Idolatria é isso. Não tem nada. Quem tem ídolos não tem nada. 27. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tiveram. Então eles levam tudo o que Mica fez e o sacerdote. E chegaram a Laís, a um povo em paz. Olha como o autor volta a dizer: é um povo pacífico, é um povo tranquilo na dele, é um povo indefeso. E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Isso é o povo de Deus fazendo com alguém que não os provocou, que era uma cidade pacífica, que não estava entre o povo ferezeu, jebuseu, do Deuteronômio 7, que era para o povo matar. Se não fosse eles, era para o povo pedir paz, oferecer paz, quer dizer. Se topassem, não matem. Eles fazem isso, queimam a cidade e acabam com todo mundo. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom. Veja, uma cidade completamente indefesa. Não tinha um trato com ninguém. É uma cidade fácil de tomar, inclusive. Estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, seu ancestral, né? Filho de Jacó, um dos 12, que nascera a Israel, a Jacó. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Aí explica a questão geográfica e histórica. A cidade era Laís, mas hoje chama Dan, por causa disso. Eles queimaram, reedificaram e deram o nome de Dan. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, olha aí. Eles levaram sabendo para quê? Vamos levar para a gente ter um santuáriozinho nosso lá. E Jonatas aqui tem uma surpresa, gente. Sabemos o nome do levita. Filho de Gerson, filho de Manassés. O filho de Manassés. E aqui é uma surpresa para nós um tanto incômoda. Tanto é que, historicamente, alguns escribas não quiseram colocar Moisés e colocaram Manassés. Muitos manuscritos. Moisés. Ali não é Manassés, é Moisés. A explicação possível é que a vergonha era tanta que eles colocaram uma consoante a mais, consoante N ali porque a palavra hebraica é muito próxima. Manassés de Moisés, o que muda é um N. Então, lendo sobre isso, é possível que tenham mudado por causa da vergonha que é um descendente de Moisés ser esse levita aqui. Na NVI é Moisés que está. Outras versões trazem Moisés. E Gerson é de fato filho de Moisés, né? Lembra? Gerson é de Moisés. Então nós descobrimos o nome do levita, filho de Gerson, filho de Manassés, ou é muito possível, muito, que seja Moisés. Estão se referindo aqui a um descendente de Moisés que foi completamente tomado por sincretismo e idolatria. Ele e seus filhos, esse Jonatas, que é um levita, agora a gente sabe o nome dele, foram sacerdotes da tribo dos Danitas. Olha aí, criou ali uma linhagem de sacerdote da tribo de Dan, lá no norte. Para que tabernáculo? Eles criaram lá o santuário deles. Até o dia do cativeiro do povo. Esse cativeiro aqui possivelmente é quando os assírios invadem em 722 mais ou menos Israel. Lembra os assírios, o primeiro povo que invade Israel e leva embora, espalha e mistura? Possivelmente até o dia do cativeiro. Ficou uma linhagem sacerdotal naquela tribo de Dan lá em cima, que tinha... Começou com um sacerdote totalmente errado. Fez uma linhagem e ninguém parou essa linhagem. Até que vieram os assírios e acabaram com tudo. Porque acabaram com Israel também.
Veja como Israel estava. Ninguém acabou com isso. Não, ele é fulano da linhagem De Moisés. do sacerdote, né? Uhum. Então, e começou tudo errado. E as gerações seguintes vão aceitando o que nem sabem da história. Eram assalariados e virou um trabalho. E todo mundo respeitava e ouvia. Um negócio que foi Vejam tudo que errado. tristeza que nós chegamos aqui. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, o autor diz, a casa de Deus estava em Siló, na região montanhosa de Efraim. Enquanto isso, estabeleceram a escultura lá em Dan, lá no norte. Todos os dias, enquanto tinha tabernáculo em Siló, tinha tabernáculo em Dan. Tinha santuário idólatra em Dan, lá no norte. A nova Dan, né? Não era nem para ter. Foi ordem de Deus isso. Esse versículo 31 eu nem entenderia assim como você explicou. Que é, enquanto havia tabernáculo, Todos os dias que a casa de Deus estava em Siló, tinha idolatria lá em Dan. Com linhagem sacerdotal, com estola sacerdotal, com ídolo do lar, com imagem de escultura. Esse é o nosso texto, gente. Que tristeza, não é? Vamos lá ver a nossa estrutura? A missão dos espias, de 1 a 10. Opa! Olha lá. Então vamos só revisar para a gente lembrar. Versículo 1. Qual o motivo da procura de Dan por outra terra? Eles queriam uma terra para si, não é? Eles não conseguiram a terra deles. Os amorreus os encostaram ali. E aí chegou no ponto, vamos achar uma outra terra para nós. 5 espias enviados. Na casa de Mica, eles dialogam com o levita. O que você está fazendo aqui? Quem é você? O levita responde, eu sou assalariado aqui desse Mica. Os espias chegam a Laís, lá no norte, e observam quais são as características. Cidade pacífica, cidade tranquila, cidade que é uma boa terra, longe dos sidônios, de Sidom. Não tinha ninguém ali oprimindo aquela terra, não tinha uma autoridade, era um povo fácil. Eles retornam a Dan, eles dão o relatório, ok? Então essa é a primeira cena do nosso livro de hoje, a missão dos espias em Dan, ou dos espias de Dan. A segunda cena é a migração. Então a jornada de Dan até a casa de Mica, vão com 600 homens armados, mais as crianças, os animais. Os homens roubam o santuário de Mica e oferecem ao levita uma proposta, certo? Bora com a gente, que é melhor ser sacerdote de uma tribo do que de uma família só. Tentativa frutal de Mica é recuperar os ídolos. Mica tenta, mas lembra, são muitos, não vão conseguir nada. O que me resta, Mica fala? Nada. E foi caro, né? Foi o dinheiro da mãe. Da mãe. Né? Era uma grana essas esculturas. Né? Foi 200 ciclos. Ele roubou 1.100, lembra? Aí ele devolve e ela dá 200 por ídolos. Para ele fazer isso. Mas era uma grana. Lembra que 10 ciclos de prata era por um ano de trabalho. Ela deu 200. Era uma grana alta. E a conquista de Laís por Dan e o estabelecimento do santuário danita. Então, os danitas vão até Laís, conquistam, queimam a cidade, mudam o nome, reedificam, estabelecem ali o santuário idólatra, com um sacerdote, com uma linhagem sacerdotal. Tudo errado. Esse é o texto. Vamos lá então para nossas considerações finais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nem sei o que falar sobre isso. Você nem falar, né? O que você quer falar? Você nem Vou falar. falar sobre isso. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu anotei algumas coisas de conclusões aqui. Acho legal ver. Bom, uma coisa que eu anotei aqui para concluir. O capítulo retrata o quê? Israelitas e uma tribo inteira de oportunistas. De gente fazendo o que quer, como quer, não é? Não tem um único personagem admirável aqui, certo? Não tem nenhum que se sabe e fala, pessoal, acho que tem uma coisa errada aqui. Não tem nenhum que fale isso. Ninguém demonstra devoção a Yahvé, o Deus do pacto, o Deus de Israel. Ninguém demonstra integridade com o bem da nação. Dan quer uma terra para si.
O levita quer fama nacional. Mica quer os seus ídolos de volta, percebe? Não tem ninguém que salve aqui. Que volte para Yahvé e fale, gente, tem alguma coisa errada. Aqui é uma religiosidade completamente podre, uma conduta ética completamente ruim. Tá? Bom, o problema então, ambição, oportunismo. Isso não é de hoje, né? Oferece mais, a gente vai e tá errado, mas tá pagando mais. Isso não é de hoje. Vamos então para a nossa estrutura? Bom, já foi, para nossas perguntas. Vamos lá. Sobre o que o texto está falando? Fala assim, Samuel, sobre o que o texto está falando hoje? Difícil, né? Pensa assim, onde o autor quer chegar? Não com o ensino ainda, mas eu estou falando sobre... Não, aí já está indo para o ensino. Mas ele está relatando o quê? Ele está descrevendo o quê? Lembra o começo e o final. A tribo de Dan não tinha um local, no final eles se estabelecem em um local. É a mudança da tribo de Dan. Da tribo de Dan. É sobre isso que o texto está falando, sobre a migração da tribo de Dan. Esse é o assunto. E eu acho que tem uma coisa, todo mundo migrou para lá, ou eles se dividiram? Então, o texto não fala. Parece que houve uma parte grande, não foram todos. Dan ficou ali ainda, tá? Mas uma grande parte foi, tá bom? Então, olha só. O texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram a migração da tribo de Dan, que se estabeleceu lá em cima, em Laís, que virou Dan depois. É aí que a gente vai ter o nosso ensino. Como é que foi essa migração? Por que aconteceu essa migração? Eles levaram o que para lá? Tá? É sobre isso que o texto está falando, sobre os acontecimentos que envolveram essa migração aí. O que o texto está dizendo para nós? E aí eu resumi a nossa estrutura, tá? Ó. A tribo de Dan enviou 5 espias para examinar a terra, a fim de habitar em outro local. Esses espias chegaram à casa de Mica, conversaram com o levita e foram até Laís, de onde retornaram e chamaram a tribo para ocupar aquela terra. No caminho da migração da tribo, os danitas roubaram os ídolos da casa de Mica e levaram consigo o levita, por meio de uma proposta, sendo em vão a tentativa de Mica de recuperar o que era seu. Chegando a Laís, os danitas a tomaram e ali estabeleceram um santuário com os ídolos da casa de Mica e com o levita como sacerdote. Então, você tem, o que o texto está dizendo? Todo esse processo. Danitas saem, param na casa de Mica, sabem que tem um santuário ali, vão reconhecer a cidade, uma cidade fácil. Voltam, passam na casa de Mica, roubam tudo, vão para a cidade, se estabelecem lá com o santuário, estabelecem uma adoração idólatra lá, com uma linhagem sacerdotal. O que a gente aprende com esse texto? Então, e lá eles fizeram também essa linhagem. Isso, os filhos de Jonatas, que é o levita, foram sacerdotes até o dia que os assírios invadiram. Então você tem um estabelecimento de um culto idólatra lá, paralelo ao culto a Yahvé. Qual é o ensino desse texto? Por que esse texto está na Bíblia para a gente aprender o que com isso? Veja, o texto não está falando sobre Deus aqui, não é? Não é um ensino sobre Yahvé. Como é que começa o texto? Não tinha rei, cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Aí sai uma tribo para pegar um lugar que Deus não mandou e levam adoração falsa, idólatra, que Deus não mandou e estabelecem lá. O que isso me ensina? O que essa narrativa dessa história me ensina hoje aqui, em 2024? Narrativa deve ter essas coisas difíceis, né? Você tem muitos ensinos aí, você pode algumas aplicações, mas há um ensino central que eu entendo aqui. E eu escrevi assim: quando há falta de liderança fiel e desprezo por Deus, que a gente vê aqui, Deus não está aqui, né? Tem desprezo total. E por sua lei,
as ações ímpias e interesseiras tomam proporções cada vez maiores e mais degradantes do povo de Deus. Por que eu escrevi isso? A gente está vindo de um texto, capítulo 17, em que a idolatria está familiar. Em que você tem cada um fazendo o que quer aos seus próprios olhos, um cara que rouba da mãe dinheiro, eles fazem um ídolo, ele estabelece ali, na casa dele, um santuário de deuses, de ídolos, e vem um levita e é comprável. É alguém errado também que topa. Agora, a extensão dessa história é a degradação disso para pior, porque toma um tamanho de uma tribo. Não é uma casa mais, percebem? Então, como o refrão se repete, eu repito, quando não há liderança fiel e desprezo por Deus, a degradação aumenta. Porque saiu de uma coisa de casa e virou uma coisa de tribo. A ponto de ninguém se corrigir. E uma tribo estabelece um santuário para ela. Então você tem ações ímpias, por quê? Não tem nenhuma ação aqui que busca a vontade de Yahvé. Nenhuma. Não tem ninguém que fala, pessoal, acho que está errado. Ninguém. Todos aqui estão agindo impiamente e de forma interesseira. Isso cada vez mais vai tomando proporções maiores quando não tem liderança e quando ninguém põe as coisas no rumo, a ponto de uma nação, uma tribo estabelecer um santuário para si, com um levita daquele jeito, e isso vai ser cada vez mais degradante. Então, eles pegam o caminho torto, certo? Mas essa é a justificativa, não tem liderança. Isso. Mas eles tinham o quê? A lei, não? Tinham a lei, Deuteronômio. Que seria a bússola dele, certo? Sem dúvida. Então, no caso, por exemplo, não justifica, não, tem que ter um líder para colocar o camarada na linha. Mas eles tinham a lei, né? Então, assim, eles estavam bem, segundo o pastor Orlando, já se passaram 400 anos, né? Por aí. Mas ainda eles tinham a bússola deles, que era a lei. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Nos dias de hoje, certamente. Eles tinham no templo, a lei era ensinada. Era ensinada no tabernáculo, tinha um sacerdote com as prescrições. Lá em Siló, tinha as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. Tinha os sacerdotes por ofício, da linhagem de Arão. Tinha quem ensinasse. Tinha quem tivesse a lei lá. Não tinha cada um a lei na sua casa, mas tinha os rolos. Onde estavam essas pessoas? Quando o ponto é que não tem líder fiel. Nem os que estavam em algum local se levantaram. Não tinha liderança. É esse o ponto mesmo. Alguma coisa está errada porque eles tinham os rolos da lei. Eles tinham a lei. E tinha gente pelas linhagem sacerdotal para ensinar. Cadê eles? Não, mas eles adulteravam essa questão. Porque, então, eles adoravam, faziam deuses, sabendo que não podiam fazer essas coisas. Então, quer dizer, eles tinham o ponto certo para eles fazerem. Porém, eles adulteraram isso aí, né? Eles não é que, acho que não é adulterar a palavra, eles desprezaram. Adulterar é mudar. Eles desprezam, é como se nem tivesse. Eu acho que o ponto de juízo chegou num ponto que ninguém nem quer mais saber se tem ou não. Eu quero fazer o que eu quero. Mas o tabernáculo está lá em Siló, está perto. Eu não quero o tabernáculo, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ir para outra cidade. Mas a terra que Deus deu foi essa, não interessa. Mas é para adorar a Deus como Ele prescreveu lá em Êxodo, lá em Levítico. Não, eu quero um sacerdote para a minha tribo com ídolos feitos por mãos humanas. Mas você tem nem alguém para falar isso tinha. Mas tem a lei lá. Nós não vemos qualquer um levantando a bandeira de Yahvé dizendo: cadê a lei? Penso que quando você pega essa corrupção federativa, ela vai ter um impacto muito grande na nação inteira, no povo todo, de todas as tribos. Não que não existissem dentro de Israel pessoas fiéis. Existiam. Os remanescentes sempre existiram. Sempre existiram, eles estão lá. Só que contra a federação é difícil lutar.
Então eu acho que aqui a gente precisa de uma liderança para trazer a federação de volta. Essa unidade, não só moral, mas espiritual. Então assim, você vai ter um distúrbio, os desvios todos aí, por causa dessa falta de liderança. Mesmo que existissem pessoas que pudessem ser contra os acontecimentos, era uma voz no vazio. Em meio a uma multidão de gente que queria fazer o que queria, poucas vozes, a ponto de não ter nenhum resultado possível de mudança. Por isso que o autor diz, falta um rei, um líder para trazer essa nação, com poder, com autoridade para trazer essa nação. A gente vai ver isso em Samuel, no livro de Samuel, que o rei virá. 3, né, virão. O ponto mais alto é Davi. Tudo bem, então, Gabi? Você vem educando também, eu vejo uma consequência da desobediência, porque não gostaram como tá, e aí é mais uma vez para tentar resolver. Sem dúvida, Gabi, uma boa percepção. Consequência de desobediência. Não conquistaram o que tinha que conquistar, os amorreus chegaram ali do canto, anos se passaram, vamos para outra terra. Não, a terra de vocês é essa que Josué te deu. O Senhor é que deu essa terra para vocês. Então queiram o que Deus não deu. E aí, querendo o que Deus não deu, fazem o que fazem. E para trazer isso para nós hoje? Então, eu penso aqui, ó. Ações, pecados cada vez mais degradantes, cristãos cada vez mais interesseiros fazendo o que querem, desprezando a lei de Deus. Nós vamos ter isso quando não há fidelidade à palavra, liderança fiel. Então, por exemplo, olhando assim, essa vertente, hoje em dia, essas teologias inclusivas, né? A igreja inclusiva, LGBT, você tem pessoas se dizendo povo de Deus, fazendo o que querem, com liderança deixando fazer porque é assim que é e nós entendemos assim. Nós temos uma degradação cada vez maior quando não tem liderança fiel e desprezo por Deus. E muitas vezes nós mesmos falamos a respeito de algumas coisas, né? Porque realmente nós temos a fraca. E aqui eu posso colocar aqui uma aplicação para a falta de disciplina na igreja. Lembra que disciplina é uma marca de uma igreja verdadeira. Quando não há uma liderança fiel e quando há desprezo pela palavra de Deus, a disciplina vai ser negociada, com certeza. Deixa viver como quer. Daqui a pouco a degradação moral toma proporções muito grandes. E não há cerceamento mínimo. Quando a liderança não... Opa! O que a palavra diz sobre isso? Cai numa... Isso você acha que poderia ser para nós também? Ok, eu acho que sempre cabe a gente se olhar, tá? A gente é omisso em falar algumas coisas. Você vê que deveria ser de outra forma. Eu acho que... Mas aí esses finais você vai falar, vai causar mal-estar, e você se cala. Exato, eu acho que isso cabe primeiro na minha casa. Certo? Na minha casa, precisa ter liderança fiel à palavra de Deus. Quando não há, como é que eu vou corrigir? Eu passo a não corrigir meus filhos. E aí, ações ímpias e interesseiras tomam proporções cada vez maiores. Eu posso trazer isso para a minha casa. A coisa perde o rumo quando não tem uma liderança que é pautada nas Escrituras, que é fiel. A minha casa pode perder o rumo em proporções ímpias quando eu não... Opa, isso não. O Senhor fala que não. Isso é pecado. Quando eu sou um pai omisso nessa liderança, a minha casa, a igreja, não a outra, a IPB, não tem problema em falar. Se a igreja não toma posturas fiéis com a palavra, pecados vão se alastrando e ações ímpias e interesseiras vão tomando lugar. Como aconteceu comigo essa semana que passou, no dia 31. Eu levantei, a Alice na escola, e ela estuda inglês à tarde, no período da tarde. Aí de manhã eu abri a Bíblia e falei sobre a reforma. Falei, sabe, Alice, o que a gente comemora hoje? O dia da reforma do protestante. Aí falei, expliquei um pouco para ela sobre a reforma e tal, né? E falei para ela do sol, somente a Deus, somente a Cristo.
expliquei bem direitinho. Aí quando ela chegou da escola, ela falou, vó, quando era aqui no grupo da escola de inglês, eu tenho que ir vestida com alguma coisa do Halloween. Aí eu falei, mas o que eu falei pra você hoje de manhã sobre o dia 31? É Halloween ou é reforma? Qual você acredita? Ah, vó, com certeza na reforma. Eu falei, então por que você tem que pedir Halloween? Você chega lá e fala para eles, eu estou aqui para estudar inglês. O Halloween é lá da Inglaterra, lá dos Estados Unidos. Eu estou no Brasil. Não sou obrigada a vir de Halloween. Aí ela pegou, só colocou uma roupa mais colorida, né? E aí os meninos lá, todo mundo de bruxa, outro não sei o quê, outro de monstro, outro não sei o que, mas todos eles. Só ela diferente, né? Falei, se eles questionarem, você fala. Eu não aceito o Halloween. Aí quando eu fui buscar ela, eu falei, e aí? O que deu? Olha, só falaram pra mim que eles respeitam o que eu acredito. Eu falei, é isso que você tem que falar. Então é uma coisa que você já tem que pôr na cabeça do seu filho. Então veja, em casa, igreja, Exato. e aí nacional, como a gente falando aqui em Israel, né? Tomou uma proporção nacional aqui, essa idolatria. É como o arco-íris. Eu já debati o arco-íris no mercado. Não é o que você como acha? fala, não é símbolo E, é símbolo Aliança com o povo de Deus. Não é nem com qualquer um, eu falei assim pra ela, é com o povo de Deus. Com a humanidade. Aí ela ficou assim, né? Ah, mas eu achava que ela não sabia disso. Falei, pois então, lê a Bíblia que você vai ver. É isso, irmãos. Então, triste cena. Semana que vem, capítulo 19, vai piorar. Tá bom? Vai piorar. Até terminar o juízo. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Para ali o vídeo, por favor. Vídeo. Para o vídeo. Ficar em pé, vamos terminar.